Cara, tem uma hora que todos nós precisamos acordar e não é da cama. É acordar de nós mesmos, acordar da vida. Vim fazer minha corrida aqui de sempre e parei para trocar essa ideia com vocês. Tô num parque da cidade aqui, no meio do nada, ó. Peguei um caminho mais ermo aqui e a gente vai trocar essa ideia. Kierkegaard já disse que a maioria das pessoas vivem num modo distração. E muitas dessas pessoas acabam que morrem sem viver algo genuíno. Uma coisa que seja de verdade, uma coisa que seja dela. E é um fato. É o que a gente vê hoje. Quanto mais a gente desperta, quanto mais a gente olha para dentro, para nós mesmos, quanto mais a gente dá foco naquilo que é interno e menos naquilo que é externo, porque a gente entende que o externo ele é reflexo, ele vai refletir aquilo que está dentro. Cara, mais você consegue andar para frente, mais você consegue se desenvolver. Hoje as pessoas elas têm um cansaço, uma fadiga sem motivo. Dorme, mas ainda assim acorda morrendo daquele jeito, pô, sem vontade, sem força, sem nenhuma pretensão, ambição, sem nada. Justamente porque muitas das vezes as pessoas estão preocupadas mais com o que é externo. Tá preocupado mais com o que o amiguinho, o coleguinha vai pensar sobre o que eles estão vendo do que ela mesma. Do que o que faz mais sentido para ela mesma. E aí é onde vem essa gastura de viver. É onde vem essa coisa da vida não fazer sentido. Quanto mais a gente vai despertando, quanto mais a gente busca, como eu busco o autoconhecimento, né? Eu sou um amante, para quem já me conhece, da leitura, da literatura, eu gosto de ler. Tá? Eu leio muitas coisas, mas mais aquilo que faz sentido, tá? Então eu gosto de autodesenvolvimento, eu gosto de psicanálise, eu gosto de psicologia. É onde eu foco, né? A boa parte da minha leitura tá nessas áreas. E é algo que é real. A gente está acostumado a olhar, quando você vai estudar sobre espiritualidade, quando você vai estudar sobre as coisas naturais da vida, a gente começa a perceber que, cara, o sistema, o mundo, ele prega totalmente o contrário. É a forma de não dar, de não acontecer, de não dar certo. É a forma que não funciona. Você precisa ter para parecer, sendo que simplesmente você só precisa ser. A fadiga vem justamente pela essa dualidade de tentar ser uma coisa, falar outra, transmitir outra. E a vida ela não funciona assim. A gente mesmo limita o nosso caminhar, o nosso crescimento. Nós mesmos limitamos aquilo que de repente a gente está atrás, a gente quer, mas a gente está fazendo de uma forma que não funciona. Nossa, mas tem pernilongo aqui. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas se você chegou, se você tá aqui é porque talvez esteja na hora. Não tô aqui para te dar regras, não tô aqui para falar o que é certo, o que é errado para você. Mas eu tô aqui como alguém que tá no processo, que tá no caminho.
tá buscando sempre tá andando, sempre tá evoluindo, sempre tá em movimento. Recentemente eu usei aplicativo de carro, né, de transporte. E aí pior que foi uma situação meio que inusitada, meio que coincidência. Num período muito curto, eu entrei no carro, né, no aplicativo do Uber. E aí a gente tá conversando lá, assuntos sobre a vida, meio aleatório, né? Meio aquela coisa de quebrar o gelo, né? Nas duas situações eram dois homens. Eles falaram, cara, você tem uma ideia diferente. Você tem você tem algum lugar onde você fala disso e tudo mais? Porque, cara, esse assunto aí interessa muita gente. Né? Uma das pessoas falou quase que com essas palavras. Né? E eu falei, cara, eu não tenho, mas é a forma que eu vejo. E intrigante foi que o cara queria saber de onde que eu tirei, o que que eu leio, o que que eu assisto, sabe aquela parada lá de, pô, o que que eles fazem, onde eles vivem, onde eles comem, tudo. E aí eu fui explicando pra ele, né, porque, cara, é fabuloso essa coisa de que cada um enxerga um mundo ali do seu jeito, do seu modo, chega a ser enriquecedor, tá? Cada um enxerga de um jeito. O problema é justamente por cada um enxergar de um jeito, cara, elas ficam tentando cada um colocar os outros a seu modo. E aí essa coisa não funciona. Quanto mais desperto você tá, quanto mais autoconhecimento você busca, cara, mais você respeita o espaço do coleguinha. Mais você quer cuidar da sua vida, mais você quer emanar aquilo que você tá carregando, e menos você quer impor algo para alguém. A coisa das pessoas quando elas querem viver um estereótipo, quando é algo externo e menos interno, é muito mais fácil eu chegar aqui e falar, cara, você tá errado vivendo desse jeito, fazendo desse jeito, e eu tô certo, então faz igual eu. E não é assim que funciona. Quanto mais você caminha, quanto mais você dá passo em direção àquilo que é seu de verdade, aquilo que é interno, menos você está preocupado em impor, em cagar regras. Tá? Você simplesmente quer viver. Você simplesmente quer ajudar quem precisa. Você quer compartilhar e deixar transbordar na vida de quem está precisando naquele momento. Sabe aquela coisa de... Cara, tem pernilongo aqui. Né? Ter de tudo, mas reter aquilo que é bom. Então, cara, se você tá assistindo, aproveita aquilo que for bom, aquilo que não for pra você, que não tiver sentido, descarta, segue a vida. O que eu sei é que quando você desperta, você começa a reparar nas coisas que antes você ignorava. Foi assim comigo. Então, seja seus pensamentos, seja crenças herdadas, seja suas práticas, seus costumes, você vai percebendo, você vai moldando. Você deixa de viver no modo automático e passa a, de fato, fazer as coisas fazerem sentido. Ou se não faz sentido, você deixa de lado. Eu não tô aqui para te ensinar nada, tá? Eu não tô aqui para te passar regra, nada disso. Imagina que eu tô aqui simplesmente para te lembrar daquilo que você mesmo já sabe. Lembrar que a vida não é essa correria toda, natural da vida, não é essa correria toda. Essa agenda cheia simplesmente para fugir daquilo que de fato, de repente, faça sentido. Imagina que isso aqui tudo um dia vai passar, vai acabar. Lembrar que a vida não é só correr, acordar, pagar boleto, uma correria desnecessária, uma agenda cheia, mas que não faça sentido nenhum. Tô aqui para te lembrar que tem uma parte de você que grita aí dentro de você, você sabe disso. Mas você prefere camuflar, você prefere simplesmente anestesiar. É muito mais cômodo você deixar de lado o que de fato é verdade, o que de fato importa, e partir para a correria. Acordar e trabalhar, comer, voltar, dormir e repetir. Eu não planejei esse vídeo, eu vim fazer minha corrida, mas
Se tem algo que eu tenho aprendido, tenho colocado em prática, é fazer aquilo que está aqui dentro. Então quando a gente sente, simplesmente a gente vai e executa. O normal do nosso padrão, já que sabota nós mesmos, é a gente questionar, é a gente perguntar, pô, mas será? Ah não, mas deixa eu ver direitinho, ah não, mas deixa eu... Pô, mas o que o outro vai achar? Pô, mas... A gente coloca os nossos porquês que é natural, que a gente já tá acostumado a pôr. Por quê? Porque a gente prefere ficar naquilo que já é conhecido, a gente prefere ficar na nossa mesmice, naquilo que é confortável para nós. E não focar no que de fato, aquilo que está dentro, aquilo que é interno, está gritando de repente pra gente fazer. Entenda que toda vez que a gente evita mergulhar para dentro, tá? Mergulhar em si, a vida ela responde com sinais, tá? Isso é um fato. Seja a fadiga, seja a ansiedade, insônia, relações vazias, vontade de desaparecer sem nem saber o porquê. E aí é onde a gente volta lá no início das pessoas viverem no modo distração, porque é a fuga mais comum. E aí é por isso que tanta gente vive no loop. Às vezes trabalha demais para não pensar, às vezes a pessoa come demais para não sentir, fala demais para não ouvir a própria alma. E muitas das vezes se apega demais com medo de ficar só. Vocês têm que entender, prazeres rasos, eles sustentam por um tempo, mas não por uma vida de fato, uma vida real. Meu conselho é foque em você, foque naquilo que é interno, foque naquilo que seja natural. Volto a dizer, quando a gente tenta cuidar do externo mais do que o interno, quando a gente está focado no outro mais do que em nós mesmos, né, na vida do coleguinha, quando a gente está preocupado com o que os outros vão pensar, o que eles vão, né, como que eles vão me julgar, e alguma coisa gritando aí dentro de você para você fazer X ou Y, cara, mais cansado, mais triste, mais ilusória vai ser a sua vida. Se a gente parar para pensar, a nossa vida já é uma baita de uma ilusão. Essa correria, essa agenda cheia, você já percebeu por que você acorda todo dia de cedo contra a sua vontade na maioria das vezes? Na maioria das vezes, a maioria das pessoas, para fazer algo que nem é seu, fazer algo que é dos outros, para cuidar da vida dos outros. Não importa se é no seu trabalho, se é nas suas coisas, se é a sua agenda, é sua mesma agenda. Ninguém vai colocar vocês para cuidarem da prioridade de vocês. As pessoas vão te colocar para cuidar da prioridade delas. A sua é responsabilidade sua. É loucura, é bizarro, mas assim, o tempo é seu. E você simplesmente entrega o seu tempo a bel prazer para outro cuidar, para outro administrar. E é um tempo tão curto, tão pouco. Ainda mais quando não vivido, de fato. Cara, é bizarro, mas é real. É umas coisas básicas, lógicas, mas sabe aquele óbvio que precisa ser dito? É isso. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou gravar e vou trazer para vocês, pra gente trocar ideias, refletir juntos, pensar juntos, evoluirmos juntos. Nosso tempo aqui é curto e a gente tem que fazer valer a pena, galera. Se fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que precisa ver ou ouvir. Você que é julgador, que vai falar, lá quem tá lá, vamos ver o que ele tá falando, tá tudo certo. Fique em paz. Te desejo uma vida abençoada. Só que aí você que faz essa vida abençoada, ela não cai.
Fechou? Se inscreve no canal, curta e até o próximo vídeo.